Hoje tá bem complicado aqui. Acho que começou a gravar agora. Começou a gravar e meu computador tá mais lerdo do que eu. Vocês vão ter um pouquinho de paciência comigo hoje. Eita, mas que complicado. Aí, beleza. Tá. Esse nosso encontro, então, ele começou a ser gravado, galera. A gente começa, então, oficialmente o nosso encontro. E aí, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso tema genética, discutindo mais um aspecto, né, mais um tipo de herança. A gente vai avançar um pouquinho. E, e é isso, tá? À medida que a gente for abordando coisas novas, as dúvidas forem aparecendo lá nos exercícios, ou aqui mesmo em aula, e a gente não conseguir retirar aqui, a gente tem os horários de atendimento. Eu já falei, né, que eles acontecem quartas-feiras, né, das 15 às 17 horas. Infelizmente, eu estou com limitação de tempo, porque eu voltei para o meu curso de medicina veterinária na UNB. Então, estou com as duas coisas ao mesmo tempo, não tem me sobrado tempo para nada. E para piorar a situação, eu estou com mãe hospitalizada. Essa madrugada, inclusive, eu passei a noite inteira com ela lá. Tá tudo bem, tudo tranquilo, só que demanda observações. Então, a família está toda dando o que pode, né, para não pesar para ninguém. E eu passei minha noite lá hoje. Tá? Então, vou ter aí umas 2 semaninhas bem complicadas por conta dessa internação, e aí eu conto com vocês para fazer um esforço, né, caso de dúvidas, procurar nesse horário de atendimento, tá bom? Ressaltando que esse nosso encontro é só para a gente discutir os temas, tá? Eles não valem frequência por conta de nem todo mundo tá com acesso à internet ou luz, igual eu agora, né? Tô sem luz, estou usando carga residual do computador e dados de celular para a gente ter esse encontro, tá bom? Então pode acontecer com qualquer um, por isso eu não cobro isso aqui como presença, tá bom? A presença mesmo é o envio das listas de exercício, que também vale nota, beleza? Então são coisas que eu já falei várias vezes, mas é sempre bom estar ressaltando, porque às vezes ainda tem alguém perdido. Então, dito isso, eu vou projetar aqui para gente o tema de hoje. E aí a gente começa a falar desse novo aspecto. E aí, na hora que eu tiver essa projeção, vocês tendo dúvida ou querendo fazer alguma pergunta sobre o tema, ou abre o áudio, tá? Fica super à vontade para me interromper, sem problema nenhum. Ou levanta a mãozinha aqui que eu vejo o chat, que agora eu vou ficar sem acesso a ele, tá? Então, acho que vai aparecer aí para vocês. Devagar. Foi. Deixa eu só ver direitinho se o negócio está indo aqui. Aparentemente, é porque está travado aqui. Alguém que está com áudio aí, confere para mim se está aparecendo uma projeção de PowerPoint. Me dá um toque no áudio, por favor. Para mim está travado aqui. Está apresentando, professor. Ah, beleza, então. Então eu vou mandar bronca aqui, tá, pessoal? Às vezes trava para mim, mas para você está de boa, é só questão da internet mesmo, né? E aí vamos lá, então. Então hoje a gente avança um pouquinho, né? A gente vai falar de um outro grupo de heranças genéticas que são chamadas de polialelias.
a gente começa a explorar uma delas, a gente vai falar de duas, tá? E aí a primeira delas é a cor da pelagem em coelhos. Então ela é bem parecida aos casos de monohibridismo, que segue a primeira lei de Mendel, né? Só com uma pequena diferença, tá? E é essa pequena diferença que vai fazer toda a diferença na hora de resolver os problemas de polialelia. Então vamos lá. Então, o que a gente precisa saber hoje aqui, né? Entender o que são essas polialelias, o conceito dessas heranças, tá? Essas heranças genéticas, que também são chamadas de alelos múltiplos. Então, por esse outro nome alternativo, a gente já até consegue entender mais ou menos qual é a diferença que esse grupo de heranças tem para as heranças que seguem exatamente a primeira lei de Mendel, tá? Então, nós temos vários alelos aí para um único gene, tá? Então, os indivíduos podem ter uma diversidade de genótipos bem maior do que nos casos anteriores. Então, a gente precisa conhecer esse caso, né, que é o grande foco da aula, a cor da pelagem em coelhos, como um caso de polialelia ou de alelos múltiplos, tá? E aí nós precisamos também empregar esse conhecimento na resolução de problemas, para a hora que eles aparecerem, a gente está bem craque e não errar, tá? Uma vez que isso cai bastante em questões. Então, até agora, né, o que a gente estudou? A gente estudou, né, os casos de monohibridismo, que segue lá a primeira lei de Mendel. Também estudamos os casos de monohibridismo que são bem parecidos a essa primeira lei de Mendel, mas que tem alguma variação, como os casos de dominância incompleta, tá? Onde os heterozigotos, eles são intermediários, né? O fenótipo deles são intermediários em relação aos dois homozigotos, tá? Então, os homozigotos têm lá aspectos bem contrastantes, mas quando eles cruzam e geram descendentes híbridos heterozigotos, ao invés de eu ter uma dominância, né, no fenótipo, eu tenho uma mistura. O caso lá das rosas, né? Um outro caso de herança de monohibridismo que a gente estudou é o caso da codominância, onde os homozigotos dominantes também são bem contrastantes, mas quando eles cruzam e geram um híbrido heterozigoto, o que eu observo é uma dominância dos dois genes, né? Eu não tenho um dominando ao mesmo tempo, é uma codominância, como o próprio nome sugere. E o último caso que a gente viu foi dos alelos letais, em que os indivíduos portadores de determinados alelos, eles não sobrevivem, tá? Ou morrem durante a sua gestação, ou sobrevivem após o nascimento por um período de tempo, mas são inviáveis e acabam morrendo, tá? Então, o caso que a gente viu é o caso da pelagem de ratos. Nossa Senhora, o computador está travado aqui para mim. O caso da pelagem de ratos, tá? Em que os indivíduos homozigotos dominantes para a cor amarela, né, da pelagem, eles morrem já durante a embriogênese. Então, todos os ratinhos amarelos que existem, eles são heterozigotos. E eles até produzem, né, embriões homozigotos dominantes, mas esses morrem, né, na hora em que estão em desenvolvimento, lá no útero da rata, tá? Então, só nascem os heterozigotos e os que são pretos. Então, sempre a ninhada resultante vai ser 2 para 1. E esses dois amarelos para um preto sempre são o quê? Heterozigotos, tá? Nunca homozigotos, porque o homozigoto morre, tá? A gente tem vários casos em humanos, como, por exemplo, o caso do nanismo, né? A acondroplasia. A gente tem anemia falciforme, tá? Anemia falciforme é um tipo de anemia em que as hemácias do sangue elas se afoiçam, né? Elas ficam parecendo uma foice, aí elas perdem a capacidade de carregar o oxigênio e aí por conta disso a pessoa morre asfixiada. Então, quando a pessoa está num lugar de baixa quantidade de oxigênio, as hemácias elas sofrem essa modificação na sua morfologia, perdem essa função e a pessoa, né,
Caso continue nesse ambiente, ela morre asfixiada. Então, essa é uma condição genética que é um tipo também de alelos letais, tá bom? Então, nesses casos aí, o que a gente tem, né? A gente tem um gene que determina essas condições genéticas, e para eles, o que a gente tem? A gente tem dois tipos de genes, dois alelos, né? Um par só, ok? Então, a pessoa, né, ela só tem dois cromossomos que portam aí, né, os lugares para esse gene, e nesses locais ela pode ter, né, dois tipos iguais, dois diferentes, então é uma situação mais tranquila. A gente pode pensar facilmente quais são os genótipos que a pessoa pode ter, né? Pensando que esse caso de monohibridismo eu tenho só um gene, para esse gene eu tenho então dois alelos. Então, qual é o genótipo que ela pode ter? Então, tá aqui, ó. Então, eu tenho um núcleo simplificado, aqui eu tenho o cromossomo homólogo, né? A versão paterna, a versão paterna. Então, só para quem não lembra, né, lá do primeiro ano, nós temos, nós humanos, 23 tipos de cromossomos, 23 tipos de moléculas de DNA. Então, quando elas estão lá no momento da divisão celular, essa molécula ela se condensa e forma essa estrutura que a gente chama de cromossomo. E aí eu observo os 23 tipos que existem no núcleo das nossas células. Para cada tipo, o que eu tenho? Eu tenho um homólogo, um que é semelhante. Um que veio do pai e um que veio da mãe. Aqui a versão paterna está em azulzinho, né? E a materna em rosinha. Dentro dessas versões, então, para cada tipo eu tenho sempre dois, tá? Cromossomo homólogo, o par. O que eu tenho, né? Ao longo dessa molécula de DNA que está aí na forma de cromossomo, eu tenho lá várias regiões que são as regiões dos genes. Então, num local eu tenho um gene X. No seu alternativo, no cromossomo homólogo, eu também vou ter, tá? Uma região daquele mesmo gene. E aí, o que eu posso ter? Eu posso ter aquela região ocupada pelo mesmo tipo de gene ou por tipos diferentes, tá? Então, essa regiãozinha que eu estou mostrando aqui, que eu tenho um gene que eu estou chamando de G, é o loco gênico, ok? É o endereço desse gene dentro do cromossomo homólogo, tá? E aí, no outro homólogo, na versão paterna ou materna, independente da que eu esteja considerando, eu também vou ter uma região onde eu vou ter esse mesmo gene, tá? Também vou ter um loco gênico para ele. Só que o que pode acontecer? No caso dos monohibridismos que a gente estudou, né, que são um par de alelo, o que pode acontecer? O indivíduo pode ter para esse par dois iguais, tá? Então ele é um homozigoto, dois diferentes, então G, né, e G1. Então, nesse caso aqui, a mãe doou o G1 para ele, né? E aí, como consequência, ele tem um genótipo para esse gene heterozigoto, tá? E aqui, uma outra situação em que o indivíduo pode ter, né, dois genes iguais, dois tipos de genes, né, iguais. Então, também é um homozigoto. Então, se é um caso de dominância completa, aqui eu tenho um dominante que pode ser, aliás, pode ser um homozigoto dominante, aqui o homozigoto recessivo e esse o híbrido, tá? O heterozigoto. Então, foi isso que a gente estudou até agora, tá? Então, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver os casos de polialelia. Também são bem parecidos. É um único gene que a pessoa tem para aquela condição, só que ao invés de eu ter só um par para esse gene, eu tenho mais de um par. Então, são mais versões de alelos para esse gene. Então, isso torna, né, a característica um pouco mais complexa, mas ainda segue a linha de raciocínio que a gente está desenvolvendo. Tá? Então, vamos imaginar a situação aqui, ó. O indivíduo ele tem uma característica, né, polialélica, e para essa característica eu tenho três alelos, três tipos de versões, né, daquele gene. Então ele pode ter, né, óbvio, né, já que ele só tem um único gene, né,
dois desses três, ele não pode ter os três ao mesmo tempo. Então, primeiro a gente precisa saber, né, quais são os genótipos possíveis. E aí, o que, que ele vai ter dentro dessas possibilidades? Se ele tem três possibilidades de alelos, a gente precisa então fazer essa pergunta, né? Quais são os alelos, quais são os genótipos possíveis a serem formados? Então, quando a gente vai contabilizar isso, são seis, tá? Só que desses seis, ele só pode ter um, tá? Porque tudo isso aqui é uma questão de aleatoriedade, tá, galera? Então, são três alelos, o G, né? O G1 e o G2, e aí o indivíduo só pode ter dois, né, deles. Quando a gente faz essa distribuição aqui, ó, a gente consegue formar seis genótipos e isso não significa que ele vai ter os seis, né? Ele vai ter um desses seis, ok? Então, quais são as combinações possíveis? Ele pode ser homozigoto, ele pode ser heterozigoto, né? G1. Ele pode ser também heterozigoto G2. Ele pode ser homozigoto G1. Ele pode ser heterozigoto G1, G2. E ele pode ser homozigoto G2. Então, são essas as possibilidades possíveis para uma característica que eu tenho, ela sendo caracterizada como um caso de polialelia, tá bom? Onde esse gene tem três alelos. E aí, uma outra coisa que a gente tem que observar também é que nessas características polialélicas, a gente às vezes tem relação de dominância entre os alelos, às vezes tem codominância, às vezes tem dominância incompleta. Então, a gente precisa ficar atento para a hora de resolver o problema, né, proposto da forma correta, tá bom? Então, dito isso, a gente começa a explorar, né, a herança da cor da pelagem em coelhos, que é um caso de polialelia, tá bom? Nós temos aí, nos coelhos, quatro tipos de pelagem possíveis, tá? Uma que a gente chama de agouti ou selvagem, olhando aqui no esquema, né? Essa pelagem é acinzentada. Uma pelagem chamada de chinchila, tá? Um amarronzado, avermelhado. Uma pelagem chamada de Himalaia, onde o coelho tem o corpo branco e as suas extremidades todas pretinhas, tá? E o caso do coelho albino. Então, tudo isso aqui, todas essas pelagens que eu estou mostrando, o indivíduo tem lá, né, um gene, tá bom? No núcleo das suas células, e esse gene pode ser ocupado por mais de um par de alelos, tá? Então, é óbvio que ele só vai ter dois desses mais de um par, ok? Então, precisamos saber o que, que determina cada uma dessas características. A característica, o fenótipo, né, no caso, agouti ou selvagem, que é o mais comum de todos, ele é dominado, ele é condicionado pelo alelo C+. Aqui a gente vai usar essa representação, tá? Só que lembrando que para essas características, às vezes pode ter variações, tá? Em outros livros, em livros que eu não usei para construir essa aula, tá? Em exames como PAS, vestibular, então é sempre bom ficar atento, tá? Para saber qual é a simbologia utilizada. Então, uma coisa que tem que ficar bem clara é que esses indivíduos aqui, ó, que tem o gene C+, como o condicionador dela, esse gene ele é dominante. Então, ele presente, não importa quem está com ele. Se é um outro igual ou se é um outro das outras características. Ele é dominante. Então, basta o indivíduo ter um para ele expressar, né, esse fenótipo acinzentado que a gente chama de agouti ou selvagem. Ok? Muito bem. A outra pelagem, que é a chinchila, aquele marrom avermelhado, né, ele é condicionado pelo um alelo C elevado a CH, ok? Bom, o que acontece com esse alelo, né? Ele é recessivo com relação ao agouti ou selvagem. Então, se ele está junto,
lá no indivíduo com C+, ele não exerce efeito nenhum. O indivíduo não nasce, né, não apresenta pelagem vermelhinha. Pelo contrário, apresenta pelagem acinzentada. Agora, se não tem o C+, o que que acontece? Ele é dominante em relação aos outros. Então, se ele tem uma outra versão dele, ou se tem uma versão do Himalaia ou do albino, o coelhinho vai ter lá a coloração da pelagem vermelha amarronzada, tá? Então, a gente já percebe aqui que tem uma hierarquia de dominância. O C, né, mais domina em relação a todos. Depois, o C chinchila, né, domina em relação aos outros dois menores, menos ao C+. E aí, ó, o Himalaia também na mesma lógica. O indivíduo, para ter, né, essa característica, você ter o corpo branco e as orelhinhas, pontinhas do nariz e das perninhas pretinhas, ele ou precisa ser homozigoto para essa condição, né, para esse gene, para esse alelo desse gene, tá? Então tem que ter dois alelos desse tipo, ou tem que estar junto com o do albino. Caso contrário, o que que acontece, né? Ele não vai ter esse padrão Himalaia. Se ele tem um chinchila, por exemplo, ele vai ser chinchila, porque ele é dominante em relação ao Himalaia. Se ele tem um selvagem, ele é acinzentado porque o C+, é dominante em relação ao Himalaia. Beleza? E aí o último caso, o último fenótipo é o do albino. Nesse caso aí, o albino ele é condicionado pelo alelo C sem nenhum expoente, tá? Então, ele é recessivo em relação a todos os outros três e eu só vou ter, né, indivíduos albinos em homozigose. Então, o indivíduo que é todo branquinho, ele é CC, tá? Sempre, não tem outra situação, ok? Então, quando a gente pensa nessa hierarquia, é isso, tá, galera? Isso aqui tem que estar bem claro na cabeça de vocês. Sempre que o indivíduo, das duas possibilidades que ele pode ter, uma delas é o C+, não importa, tá? Ele vai ser sempre o quê? Sempre de pelagem acinzentada, o agouti ou selvagem, como a gente chama. Sempre que ele não tem um C+, mas tem pelo menos um C elevado a CH, ele é chinchila. Opa, ele é chinchila, ok? Se ele não tem CH e nem o C+, mas tem um C elevado a H, pelo menos um, ele é Himalaia, tá? Agora, se não tem nenhum desses três e só C, ele é albino, ok? Isso tem que estar bem claro na cabeça de vocês. Então, pensando aí nesses alelos, né, quando a gente pensa nos genótipos possíveis, a gente tem 10 possibilidades. Então, eu tenho os agutis, que são homozigotos, tenho os híbridos, né, que sempre, né, que ele está presente já basta para ser, né, aguti. Eu tenho os chinchilas homozigotos, tenho os chinchilas heterozigotos com Himalaia e heterozigotos com albino, tá? Porque ele domina em relação a esses dois alelos desse gene. Tem os Himalaias homozigotos e heterozigoto com albino, né? Porque ele domina em relação ao albino. E para o albino mesmo, eu só tenho o homozigoto, tá bom? Então, contabilizando tudo isso aqui, eu tenho 10 genótipos para esses 4 fenótipos que a gente estuda aí para pelagem da cor do coelho. Bom, feito todo esse trabalho teórico, né, a gente precisa agora entender como que a herança, né, ocorre, como que a genética dessa característica é processada. Então vamos estudar alguns casos, né? Primeiro deles, vamos colocar aí o negócio para quebrar já, tá? Então olha a pergunta que eu estou colocando para vocês. Qual é o genótipo de um coelho macho com pelagem selvagem? Olha só, galera, eu já estou dando uma informação crucial aqui, tá? Eu nem precisava de esquema nem nada.
Eu estou querendo saber o genótipo, a combinação de alelos daquele gene que ele tem. Eu não sei isso, tá? Mas eu sei o quê? Eu sei que ele é selvagem, ou agouti. Então, pelo menos uma coisa eu já sei aqui. Eu sei que nesse genótipo ele tem o quê? Um C+. O outro vai depender do restante das informações que eu tenho na questão. Então, olha só, o restante da questão, capaz de originar o quê? Filhotes selvagens, beleza, né? Isso é esperado, porque ele tem alelos para o selvagem, o C+, e chinchilas. Se ele fosse selvagem ou mozigoto, C+, C+, ele só ia gerar gametas de que tipo? Só C+. Então, ele não geraria filhotes chinchila de jeito nenhum. Então, se ele é capaz de gerar filhotes chinchilas, o que, que deve acontecer com o genótipo dele? Ele é C+, e o que? Chinchila. C elevado a CH. Caso contrário, eu não teria filhote chinchila nascido dele, tá? E aí eu estou dizendo que ele está cruzando com uma fêmea Himalaia homozigota. E a gente acabou de ver que o alelo Himalaia, ele é o quê? Recessivo em relação ao selvagem e o chinchila, tá? Então, é essa aí a questão que a gente deve transformar em esquema, tá? Então, eu nem precisava do esquema. A questão sozinha por si, ela já me dá condições de fazer todo esse mapa mental. Então, voltando aqui, eu não sei, né, qual é o genótipo do macho, é isso que eu quero saber, tá? Mas sei que ele é selvagem, então pelo menos um C mais ele deve ter no seu genótipo. A fêmea, ela é o quê? Homozigota, né, pro Himalaia. Então ela é uma coelhinha com pelagem marrom avermelhada. Como ela é homozigota, né, pro Himalaia, minha seta tá sumindo aqui. Ela só vai produzir gametas 100%, né, do tipo o quê? Gametas contendo o alelo Himalaia. Então, para todos os filhotes que ela pode gerar, sempre vai ser o quê? Contribuição Himalaia, tá? Só que nenhum deles vai nascer por quê? Porque eu estou dizendo aqui, ó, que os filhotes gerados são selvagens e são chinchilas. Então, para gerar chinchila, o macho ele só pode ter o quê no seu genótipo? Além do C+, né? Já que ele é selvagem, já que ele tem a pelagem acinzentada. Ele tem que ter a outra versão, que é a chinchila. E aí, com isso, ele produz 50% de gametas, né? C+, e 50% C chinchila. Então, quando isso se combina nesse esquema ou naquela tabelinha que a gente usou na aula passada, a gente tem então, né, ó, 50% dos filhotes por ter, né, um alelo aí, ó, uma versão C+, nascendo agouti ou selvagem como o pai, tá? E 50% por ter, né, esse outro alelo dominante, o chinchila, nascendo o quê? Chinchila, tá bom? Então, com isso, né, com esse trabalho mental, a gente define aí a resposta da nossa questão. O macho, ele é C+, CCH, ok? Então, esse é um tipo de questão que pode aparecer para vocês com bastante frequência, tá? Agora, um outro tipo de questão, cobrando aí porcentagens de filhotes, né, que podem nascer numa ninhada, onde os pais têm lá características X. Então, vamos lá. Qual é a porcentagem de filhotes descendentes albinos? Então, para nascer albino, né, os filhotes têm que ser o quê? CC, tá? Então, os pais devem produzir gametas contendo, né, esse alelo para a hora que eles se combinam, o macho e o da fêmea, né, com CC, gerar um zigoto CC e o filho aí depois desenvolver essa pelagem branquinha, tá? E aí, olha o que eu estou dizendo. Eu quero saber, né, qual é a porcentagem de nascer albinos para um cruzamento de um coelho macho agouti, heterozigoto para chinchila. Aqui eu já mato até a história toda, né? Se ele é heterozigoto para chinchila, que vai acontecer? Ele só vai produzir, né, gametas de dois tipos. C+, que é o do agouti, e o chinchila. Então a gente já sabe que em relação ao albino,
Esses dois aqui dominam. Então a gente já tem até a resposta aqui, né? Alguém consegue me dar essa resposta? Qual é a porcentagem de filhotes albinos? Pensando aí na produção de gametas que o macho produz. Alô, alô, Marciano, alguém na Terra? Não? Então tá, vamos lá. Então, olha só. A fêmea, ela é uma heterozigota, né, para albino. Ela é Himalaia e heterozigota para albino. Ela tem a pelagem lá branquinha, com as extremidades pretas, né, mas ela não é pura, ela não é homozigota, ela é heterozigota. Ela tem um alelo lá no seu patrimônio genético, né, pro albino. Então, ela produz gametas de dois tipos. Então, ela produz metade dos seus gametas CH, né, para informação Himalaia, e Czinho para o albino. Aqui teria possibilidade, né, dela gerar indivíduos albinos, só que esses gametas aqui precisariam se encontrar com quem? Com gametas do outro sexo, né, que também portam essa mesma versão de gene, ou seja, alelos para o albino, o que não é o caso, porque o macho ele é o quê? Ele é selvagem, heterozigoto para o chinchila, então ele produz só gametas do quê? Contendo, né, alelos para o agouti selvagem, C+, e outra metade alelos para o alelo, gametas para o alelo C elevado a CH, chinchila. Então, quando isso se encontra, né, ou nesse esquema, ou naquela tabela, em nenhuma situação vai nascer filhote branco, tá? De novo, vai nascer metade selvagem e metade chinchila, ok? Bom, pessoal, esse gene que determina a coloração da pelagem é um caso de polialelia. Tá corretíssimo, tá? Só que a pelagem, o geralzão todo, né? A gente tem outros genes também que determinam essa característica. Então, por exemplo, a pelagem acinzentada, a gente tem um pelo, né, onde o gene está lá produzindo o pigmento cinza e depositando ao longo do pelo, só que a deposição do pigmento cinza é um outro gene que faz, tá? Então, eu posso ter, por exemplo, coelhos que têm genes que a deposição acontece na extremidade do pelo. Então, a capinha cinza fica, quando eu abro, né, toda a pelagem está lá na superfície do bicho. Às vezes está onde? Só na metade do pelo. Às vezes está na base, às vezes está no pelo todo. Então, isso é um outro gene que está trabalhando em conjunto com o que determina a pigmentação. Então, quando eu tenho esses outros genes interferindo, eu tenho aí, na verdade, quando eu olho a característica toda, sem destrinchar, né, os genes específicos, um caso de interação gênica. Então, mais para frente, a gente vai estudar esses casos, tá? Então, a gente vai pegar todos esses genes que foram trabalhados isoladamente e ver como eles interagem para determinar a característica final, tá bom? A gente também precisa considerar outra coisa, né? Essa pelagem, ela também é influenciada bastante por fatores ambientais. Então, um caso bem típico aí, bem ilustrativo, é a lebre, né, americana, que vive lá num ambiente bem sazonal, onde há uma variação muito grande de luminosidade, temperatura. E aí, o que que acontece, né? Ela muda a pelagem dela conforme as condições ambientais. No calor, o que que acontece? Não tem neve, né? E aí, o fenótipo agouti, ele se manifesta. Então, o gene, né, que produz o pigmento cinza, ele começa a ser ativado, começa a depositar o pigmento cinza na pelagem, né, e aí o padrão muda, né? Agora, à medida que a temperatura diminui, a luminosidade diminui, o ambiente fica mais cheio de neve, esses fatores ambientais bloqueiam a ação desse gene. Então, ele deixa de funcionar e aí, como consequência, a pelagem começa a perder coloração e fica o quê? Branca.
E aí, para o bicho, isso é excelente. Sabe por quê? Ele acaba se camuflando, né, na paisagem, se protegendo de predadores. E também, né, o branco ele é bacana por quê? Porque se está frio, qualquer luminosidade que chega ali é importante para aquecer, tá? Então, galera, era isso. Deixa eu só ver que eu acho que tem alguém perguntando alguma coisa. Alguém perguntou alguma coisa? Rafael, pode falar. Professor, e tipo no caso do coelho ser albino, a questão da temperatura influencia também ou não? Não, 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 nesse caso não. Ele é albino integralmente, tá? Totalmente albino. As lebres americanas, elas, na maioria das vezes, elas são acinzentadas, tá? Só que aí acontece essa mudança de pelagem conforme o ambiente muda, né? Então, elas têm genótipo agouti. E um estudo que eu estava lendo, já tem uns 3 anos que eu li ele, fez a genotipagem, né? E quase todas elas são puras, né? São homozigotas. Então, elas só geram filhotezinhos com o mesmo patrimônio genético. Só que como tem esse efeito ambiental, né? Muda conforme a estação. Tá bom? Então, as espécies que estão lá, né, bonitinhas, nessa região fria, todas elas são puras. Não tem variação genética para elas, não. Para esse gene, tá? Da cor da pelagem. Tá bom? Então, foi rapidinho, né, o nosso encontro. Então, só para finalizar, é, essa aula ela foi montada em cima do capítulo que está lá disponível para vocês. Então, é só uma conversa a mais, né? Eu gostaria que vocês lessem também para fixar mais ainda. E como obrigação agora, vocês têm os exercícios, tá? E aí, dúvidas adicionais, fica à disposição aqui de vocês. E eu vou parar a gravação para não consumir os meus dados.